Bom, não vou comentar cada ponto, só mesmo falando aqui para vocês, tá? Então nós paramos sobre o fato de estarmos influenciando na cultura, né? Direitos humanos, amados, que nós temos hoje, os direitos humanos foi proposto, tá? Foi proposto por cristãos, os direitos humanos, não havia. Depois dos genocídios, depois do nazismo, de todas as atrocidades, torturas. Então, cristãos, na verdade, foram que encabeçaram de que mundialmente precisaríamos ter os direitos humanos, tá? Então, se vocês quiserem, não vou falar porque a nossa matéria vai ser reduzida, né? Na verdade, essa matéria eu ministro em 20 aulas, para desespero do aluno. São 5 meses essa matéria, inclusive se vocês quiserem, depois a gente vai ter mais uma ou duas no máximo, acho que só uma aula a mais, né? A gente encerra, totalizando aí umas 12 aulas, 11 para 12 aulas, mas em 20 aulas que eu ministro e aí eu falo dos direitos humanos e um bocado de outras coisas aí que não vou falar. Mas se vocês quiserem, me avise que eu envio as aulas ou envio alguns conteúdos aí, tá? Então, direitos humanos, o direito dos indígenas, o racismo, irmãos, quem é o marco da luta contra o racismo é um pastor batista norte-americano lá, o famoso Martin Luther King Jr., né? Então, só para a gente entender, olha só como os irmãos que entendem isso, os líderes, que entendem a dimensão que o Evangelho propõe de transformação, olha como eles são usados por Deus na história. Então, Martin Luther King Jr., alguns não sabem, mas foi um pastor, inclusive um pastor batista, que foi quem lutou contra o racismo. Reintegração social, os deficientes, os anciãos, os estrangeiros, tudo isso, amados, esses direitos que a gente vê muitas vezes cerceado ou não dado muita importância, e a gente precisa entender que tudo isso é ensino bíblico, tudo isso. A gente precisa ensinar a partir dos indivíduos e onde a gente foi pontuando. Agora sim, eu critico muito, vocês perceberam que eu sei criticar bastante, mas aí fala, não é muita vantagem, André? Porque qualquer tolo vê erro, Qualquer tolo consegue falar mal dos outros. Qualquer tolo sabe ver defeito, Mas só os sábios e aqueles que estão preocupados de fato com a vontade de Deus é que propõem soluções. E aí eu não posso só estar tecendo críticas ácidas contra tudo e contra todos, às vezes dando até a impressão que eu faço tudo de perfeito e que eu tenho resposta para tudo e que eu não erro nunca, não é isso. Mas o que eu quero daqui para frente é propor para vocês, pensar com vocês, dar algumas sugestões práticas, de algumas ações que nós poderemos ter como igreja, como indivíduo e como comunidade de fé, tá bom? Então, daqui para diante eu quero pensar junto com vocês. Eu gostaria que vocês, inclusive, pudessem, também falar, André, poxa, legal, já fiz isso, a gente faz isso, nossa igreja faz assado, eu tenho um projeto tal, para a gente, inclusive, ir enriquecendo aqui, tá? Eu vou falar agora, então, vou propor essas sugestões práticas para essa ação política. Não entenda a ação política como ação política partidária, Lembrando que nós já falamos a respeito de política e política partidária. Política partidária é algo que, para mim, destrói a unidade da nossa nação, destrói qualquer nação, a política partidária, porque política partidária resume-se em ter o poder, dominar, estar em ascensão e implantar as suas ideologias. Isso é política partidária. Política é bíblico, é saudável, é necessário para quem vive em comunidade, que é tentar identificar aquilo que está de errado e trazer soluções para o coletivo. Isso é política, tá certo? É aquele que traz solução para a polis, É porque, assim, algumas pessoas, a política está tão manchada, está tão desanimadora, que as pessoas falam assim, não, eu sou cidadão, mas não sou político, Mas as palavras querem dizer a mesma coisa, é só a origem diferente, que o politikos vem da palavra grega, e o civitatem, que é o cidadão, vem do latim, mas os dois querem dizer a mesma coisa, irmãos. Eu não sou político, mas sou cidadão? Não tem como. Agora, o político é aquele, então, que pensa
nos problemas da sociedade, da polis, né, da cidade, e propõe soluções. Tá? A gente sabe disso desde o início da política lá com os gregos, com os romanos. E aí depois foi distorcido tudo isso aí. Mas vamos lá. Então, a ação política aqui dos cristãos, né, nas seguintes áreas. Primeira, as congregações locais. O que nós podemos fazer a partir de quando? A partir de onde, melhor dizendo? A partir das nossas congregações locais. A partir das nossas estruturas, por mais que elas sejam limitadas, por mais que elas sejam simples, tá certo? Por mais que elas estejam inseridas em contextos de muita vulnerabilidade, mas a primeira proposta, nós como cristãos, tá, devemos fazer a partir das nossas congregações locais. Primeira coisa, irmãos, que a gente deve fazer, né, está em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 1. A partir das nossas congregações locais, das nossas comunidades de fé, das nossas igrejas, tá certo? O que nós devemos fazer? Bom, 1 Timóteo capítulo 2, verso 1, olha o que Paulo vai recomendar para nós cristãos. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, é um aspecto de oração, né? Orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Verso 2, pelos reis, entenda governantes, tá? Prefeito, governador, presidente, deputado estadual, federal e por aí vai. Pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Então, o que nós podemos fazer como um coletivo, a partir das nossas congregações locais? Orarmos, intercedermos pelas autoridades. Irmãos, não é a autoridade da nossa preferência. Não é pedindo para que Deus possa fazer com que fulano ou cicrano seja eleito. Não é por aí, tá certo? As orações ela deve ser em favor daqueles que têm o poder administrativo, que podem afetar a nossa sociedade. Pode ser uma pessoa que eu não concordo, que eu não votei. Jesus abençoa. Dá uma lucidez para essa pessoa, né? Guia ela de alguma maneira e tal. Sempre tentando abençoar de uma maneira para que essa pessoa ela possa ser um instrumento de Deus para beneficiar um coletivo, irmãos. Tá certo? Nesse sentido. Então nós precisamos orar, colocar na consciência dos nossos irmãos que as nossas orações devem incluir todos os governantes. Precisamos orar. Se acreditamos no poder da oração, na eficácia da oração, na importância da oração, devemos também colocar todas essas pessoas como pauta das nossas orações. Então, primeira coisa, orar por todos, né? Interceder por todos. A palavra seria interceder. Nas congregações locais, ainda podemos fazer o que para contribuir nesse espectro que nós estamos abordando? Ensinando e formando pessoas com valores do reino. Já pensaram? Vocês já pensaram? Se nas nossas igrejas tivéssemos de fato a preocupação de ensinar pessoas a serem éticas, a serem honestas, a serem generosas, né? A serem solidárias, a serem pessoas que de fato têm virtudes que o Evangelho propõe, imagina, 50 milhões de pessoas neste país já seriam suficientes para fazer assim uma grande transformação na nossa sociedade, porque nós temos 50 milhões de pessoas que frequentam, ou pelo menos que se denominam evangélicas. 50 milhões, é 1/4 da nossa população. Então olha só o que podemos fazer. Isso é de grande impacto, irmãos, é de grande importância. A gente muitas vezes pensa que os projetos assim vão revolucionar o mundo, vai ter um impacto, a gente assim vai ter algo assim do dia para a noite fenomenal, que a gente vai conseguir transformar a sociedade. Não, engano. É o trabalho de formiguinhas. É um trabalho de paciência. É um trabalho de fato de perseverança, onde, irmãos, é a mesma coisa de criar filho. É a mesma coisa de construir um relacionamento matrimonial. É a mesma coisa de ter uma estrutura de maturidade cristã e espiritual. É a mesma coisa de consolidar um ministério, né, de líderes na igreja. Isso demanda muita paciência, muito investimento e muito tempo. Não é uma coisa do dia para a noite.
Então, assim, esse trabalho de formiguinha, se cada congregação, como eu disse, por mais simples que seja, por menor número de pessoas que ela tenha ali, pode ser 30 membros ali, irmãos. Mas imagine esses 30 membros quando eles atuam na sua família, atuam dentro do seu círculo de relacionamento, vizinhos, parentes, empresa, enfim, imagina só, 30 pessoas. Jesus pegou 12, fez um estrago no mundo, não é? 12 homens cheios do Espírito Santo, 12 homens extraordinariamente comuns, mas que entenderam a mensagem do Evangelho, foram trabalhados no seu caráter. Jesus nos dá o exemplo de como nós devemos fazer, amados. Tá certo? De trabalhar o caráter das pessoas. Então, as igrejas locais precisam, né? Uma sugestão para que a gente comece a transformar o nosso entorno, tá? Então, ensinar e formar pessoas com os valores do reino. Formar caráter mesmo nas pessoas, né? Denunciando pecados pessoais e sociais. Então, os nossos púlpitos, as nossas igrejas, devem trazer conteúdo onde a gente denuncie o pecado pessoal ou pessoais, que a gente tenha mensagem que de fato possa desnudar o mau caratismo, desnudar o pecado nas nossas vidas. Participamos de igreja, né? É um confronto e são conflitos que nós temos a partir de pregações e de ensinos mesmo. Irmãos, veja bem, no mundo onde a gente incentivado a ter sempre uma palavra politicamente correta, você não pode falar um bocado de coisa hoje, né, irmão? Eu estava falando aqui para os irmãos na aula anterior, num tom de brincadeira, racismo para mim é algo muito grave. Racismo para mim é pauta de mensagem de domingo à noite na igreja, tá certo? Racismo para mim é algo muito complicado, destrói a imagem e semelhança de Deus, né? Mas brincando com os irmãos, eu acho que essa brincadeira não afeta, né? Porque assim, eu falei, irmãos, a gente não pode nem chamar uma pessoa de anã, né? Se ela não pode mais falar, isso aqui é um anão. Não pode, você tem que falar agora, verticalmente prejudicado, né? Então, o cara é verticalmente prejudicado, você precisa saber qual é a palavra. Eu não sei aqui, mas em São Paulo tem um docinho que é chamado de nega maluca. Tem por aqui, não, Espírito Santo? Nega maluca? Então, olha só, um dia o rapaz falou assim, rapaz, me dê uma nega maluca daquela. O rapaz disse, que isso, rapaz, isso aqui é politicamente incorreto. Eu falei, eu vou pedir como? Ele falou, pede um afrodescendente com deficiência mental, aí você não é processado. Né? Mas brincadeiras à parte, onde a gente tem que ter muita cautela e muita coisa eu concordo, e é bom mesmo. Né? Tudo que tem um viés de racismo, discriminação, a gente precisa combater e dar atenção nisso, né? Mas, na questão, aqui eu fui falar uma besteira, eu vou perdendo aqui o raciocínio, né? Oh, meu Deus do céu. Deixa eu ver se eu recupero a inspiração aqui, tá, irmão? Eu entrei na carne, deixa eu ver se eu volto pro espírito aí. Denunciando pecados pessoais e sociais, né? Ensinar as pessoas de fato. Deixa eu ver se eu recobro aqui. Irmão, vai acostumando comigo, porque eu acho que eu não tenho muito jeito em algumas coisas. Vai demorar bastante para Jesus me converter. Eu sou assim, não tem jeito, meu Deus. Eu não consigo ser diferente de quem eu sou, né? Eu tento ser mais sério, mais metódico, mais profissional, mas eu me enrolo nessas questões, porque senão eu penso que eu estou me traindo, né? Quando às vezes eu tento parecer uma pessoa que de fato eu não sou, com a minha esposa, com o irmão aqui em qualquer esquina, mas eu sei que eu preciso vigiar e tal. Mas é isso aí, viu? Vai orando por mim, para Deus trabalhar em mim. Mas vamos lá, denunciando pecados pessoais e sociais, né? Eu vou tentar recapitular aqui e retomar o raciocínio que eu estava. Quem sabe se eu não estou aqui fazendo uma pegadinha ou vendo se vocês estavam prestando atenção. Antes do que eu falar sobre isso, o que eu estava falando? Qual era o ponto? Só para ver agora se vocês estão prestando atenção. Agora eu confundi. Denunciar os pecados pessoais. Sim, não, mas... Denunciar os pecados da sociedade também, volta. Mas como? Pessoas da igreja, da igreja como igreja, da sociedade mesmo, do bairro, da política. Sim, mas antes que eu falasse isso aqui que eu falei, e depois do que vocês estão falando, tem mais uma outra coisa, que foi o ponto onde eu peguei essa brincadeira aí. Assim, das pessoas, trabalhar o caráter das pessoas. Trabalhar o caráter, assim, Nathalie falou alguma coisa que eu não entendi?
Sobre o racismo. Sobre o racismo, que é grave, tá? Antes um pouquinho do racismo, eu tive uma outra fala que vocês não falaram. Só para eu ver aqui se vocês estão absorvendo o negócio mesmo. Trabalhar o caráter das pessoas, que a igreja precisa trabalhar o caráter das pessoas. Exato, tá certo. Então, no mundo onde a gente muitas vezes, né? Aí foi o ponto, onde a gente muitas vezes, que eu falei do confronto, do conflito, e no mundo onde a gente está sendo incentivado a sempre ter uma palavra muito cautelosa e ser politicamente correto, ou seja, a gente precisa concordar com todo mundo, né? A gente não vai jamais pregar o evangelho, porque o evangelho ele propõe confronto, porque vai contra uma natureza pecaminosa. Esse foi o ponto, tá? Que eu fiz a brincadeira, né? E é aqui que eu quero trabalhar um pouco mais. O evangelho, irmão, um evangelho, uma mensagem, uma aula, um discipulado, uma conversa, onde propõe-se a Bíblia, se ela não confronta, se ela não me traz a clareza da minha miséria, se ela não me mostra, né, os pontos da minha vida que precisam ser transformados, desconfie. Possivelmente não é uma mensagem bíblica, é apenas uma mensagem de autoajuda, uma mensagem de coaching, uma mensagem para massagear o ego, né? Então o evangelho, quando eu ouço o evangelho, ele me confronta na minha natureza, tá certo? Então a gente precisa de fato pregar mensagens que atinjam o pecado de cada um de nós e nos mostre, né, o nosso estado e nos mostre os pecados pontuais que nós temos, e o Espírito Santo é encarregado de fazer isso, irmãos. É só pregar o Evangelho. O Espírito Santo que vai se encarregar de alcançar todas as pessoas nos seus pecados específicos. A gente chama de alguns pecados de estimação que alguns têm, né? Alguns pecados que as pessoas não largam, embora estejam muito tempo na igreja. Então a gente trabalha o caráter das pessoas pregando o evangelho que confronta, o evangelho que mostra que o ser humano, vocês, nós somos pecadores. A gente não é melhor do que as pessoas que estão fora da igreja, não. A nossa natureza é igual, não há diferença, amados. E pior ainda, muitas vezes o religioso tem se tornado do que aquelas pessoas que muitas vezes nem professam nenhuma religião. E muitos evangélicos, inclusive, tem, como Paulo disse em 1 Coríntios, lá que havia um pessoal lá, um grupo, que pecavam de uma maneira que nem entre os gentios se ouvia que houvesse pecado daquela forma, né? Então a gente precisa ser confrontado, nosso caráter deve ser trabalhado, o evangelho deve me ferir. O evangelho é a espada, né? Ao mesmo tempo que ele fere, ele cura, mas precisa ferir, precisa causar a ferida para trazer a cura. Então o evangelho precisa ser essa mensagem. Se vocês tiverem uma aula com qualquer professor, se vocês ouvirem uma mensagem com qualquer pregador, que essa mensagem não traga um constrangimento na vida de vocês, que não envergonhe vocês, desconfie se essa mensagem, se o Espírito Santo está usando essa pessoa. Tá certo, irmão? Porque nós não precisamos de gente para massagear o nosso ego, embora entenda que o evangelho tem um aspecto de consolo, de edificação, mas também de exortação, não é? E principalmente de transformar a nossa vida, que é o que mais nós precisamos, amados. Tá bom? Então, denunciando os pecados pessoais e os pecados sociais, então também nas nossas igrejas, estou falando de congregação local, né? Nas nossas igrejas precisamos ter mensagens que conscientizem os irmãos de toda uma realidade em sua volta, realidade social, desigualdade social. A gente precisa, essa palavra eu não gosto de usar, que é treinar, né? Mas a gente precisa, oh meu Deus, é que eu não gosto dessa palavra treinar, né? Porque é um negócio usado de uma forma mais técnica, comercial, industrial, né? Porque os coaches usam muito. Não é que eu sou contra o coach, eu só sou contra as mensagens do coach travestida de evangelho em cima dos nossos púlpitos. Entenderam a diferença? Então, coach enquanto profissão, né? Para ajudar lá a pessoa na indústria, na empresa, questão pessoal, eu não tenho nada contra. Mas o coach que nós temos hoje, que muitas vezes são travestidos de pastores, usam a Bíblia e passam mensagem que não tem nada a ver com o evangelho, tá certo? Aí eu sou muito contra, porque o coach que nós temos hoje, né, é uma nova roupagem da teologia da prosperidade. Em outra ocasião, em outra matéria, eu talvez trabalhe isso com mais detalhes, tá bom? Mas não se apavore não, porque se alguém fez um curso de coach, ou se seu pastor é coach, aí não sei, aí vocês viram aí, depois a gente conversa sobre isso, mas calma.
Não estou falando que todo coach é mau caráter, é falso profeta. Estou dizendo que é muito perigoso a gente confundir um palestrante coach com um pregador do evangelho. A gente precisa fazer essa distinção. Mas voltando aqui. Então a gente precisa amadurecer e estar preparando essas pessoas, né, os irmãos, em uma congregação local, para que eles vejam, irmãos, a realidade fora daquele ambiente de igreja. Para que nós saiamos desse mundinho nosso e que a gente enxergue, né, no percurso da igreja para casa, de casa para o trabalho, uma realidade que está na nossa frente. Vocês sabem que tem pessoas invisíveis, eu acho que eu já pontuei isso, né? Quem são essas pessoas invisíveis? Essas pessoas que nós confundimos com o cenário, o poste e um morador de rua, né, irmão? Então, assim, uma caçamba de entulho e uma família de gente que está ali drogada, ou uma família que está desabrigada, a gente confunde, são invisíveis. E a gente precisa gerar a sensibilidade, a consciência cívica na vida dos nossos irmãos, e isso através das congregações locais, tá? Por último aqui, nas congregações locais ainda, fomentando uma vida comunitária que sirva de modelo para a sociedade. Preste atenção. Como nós podemos também influenciar a partir das nossas congregações locais, fomentando uma vida de comunidade que sirva de modelo para a sociedade. O que eu quero dizer com isso? Aquilo que Lucas disse em Atos, capítulo de número 2. A viver dessa maneira aqui, ó, desse jeitinho que Lucas fala aqui, ó, no capítulo de número 2, verso de número 42 em diante, né? Então, Lucas, capítulo de... Lucas não, Atos, quem escreve é Lucas, né? Mas é Atos. Atos, capítulo 2, verso 42 em diante. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. É bem interessante esse tinham tudo em comum, porque eles viviam em comunhão. E viver em comunhão é justamente repartir, tá certo? Tudo o que um tem com o outro que não tem, né? Isso é a comunhão. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão. Olha como o Lucas dá ênfase, né? No mesmo texto aqui 2 vezes. Partiam o pão, ou seja, eles dividiam as refeições cotidianas entre eles, né? Então eles tinham essa vivência de família, uma família estendida. Eu não estou dizendo que é a mesma proporção, na mesma dimensão e no mesmo formato, com essa intensidade que nós temos que viver. Né, irmãos? Nesse sentido, assim, a gente vai vender tudo, vamos viver agora como hippies de Jeová. Né? Nômades gospel. Não, nesse sentido, tá? Seria aí oh meu Deus, os ciganos da fé. Não é nesse sentido, irmãos. Tá bom? Entenda que a gente precisa contextualizar as coisas, né? Tá tudo certo aí, né, irmão? Vamos lá. Então, verso 46. Perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos, né? Então a gente entende aqui que esse modelo de convivência comunitária que a gente tem deve servir para essa sociedade que é egoísta, que cada um só vê o seu próprio umbigo, né? Que a gente chama na teologia de um conceito umbigocêntrico. A pessoa só se preocupa consigo mesmo, né? Pessoas gananciosas, indiferentes, insensíveis, e cada um se preocupando com a sua própria vida. Então, essas são as características dessa sociedade sem Deus. Agora, a gente tem uma comunidade de fé que tenha seus 100, 150, 200, 300, 500 membros, que seja. Nós precisamos ter uma convivência comunitária a ponto de que aconteceu aqui em Atos aconteça também conosco hoje. Que as pessoas olhavam de fora e viam como essas pessoas conviviam, como elas lidavam umas com os problemas das outras, como elas se ajudavam, como elas se preocupavam mutuamente,
como elas olhavam para o outro, né? Intencionalmente fazia esse movimento de direção que não é natural, porque nós somos egoístas por natureza, nós achamos que nós estamos passando o maior perrengue do mundo e esquecemos muitas vezes dos nossos irmãos, né, em volta, que irmãos congregam na mesma igreja que a gente conhece e convive às vezes lá com 10 anos, 15 anos, 200 anos com aquele irmão e a gente não interage, a gente não se preocupa, não se envolve, não toma as dores. Eu já contei para vocês aquela ilustração do ratinho, lembram? Do ratinho lá na fazenda? Ou não foi para vocês que eu contei? Lembram, né? Então contei, tá tudo certo. Então, aquela ilustração que fala que o problema do outro não é do outro, é o problema meu. Então a gente precisa, ainda no âmbito de congregação local, termos uma vida onde as pessoas de fora olhem e que elas possam, como fizeram aqui, dar graças a Deus. Ou no mínimo falar, eita povo diferente. Como que eles vivem assim? Como que eles se preocupam? Porque isso não é natural, irmãos. Não é natural nesse mundo de uma selva, né, que a gente vive, onde parece só o mais apto, né, sobrevive, onde a disputa é intensa, profissionalmente, socialmente, onde as pessoas parecem que elas têm o outro como um inimigo, um adversário. Os ambientes que a gente tem muitas vezes em empresas, onde pessoas prejudicam as outras pessoas porque temem perder o seu cargo ou querem, né, ter o cargo da outra. Enfim, essa sociedade que vão se engolindo. Alguém já disse que se nós vivermos na ideia do olho por olho e dente por dente, vai acabar todo mundo cego e banguelo, não? Tá certo? A gente não pode viver nessa vida predatória. E na igreja a gente entende diferente. Por exemplo, olha que entendimento que a gente deve ter. Alguns irmãos que eu conheço, lá em São Paulo, por exemplo, eles também têm um ministério de ensino, né? Estavam iniciando na questão teológica e eu falei, meu irmão, pode falar qual é a sua região aí que eu vou indicar um bocado de gente aí, né? Então, eu conheço um bocado de gente aí na teologia, envio para você. E alguns se admiravam e falaram, calma aí, mas como vai ficar a concorrência? Você vai dar aluno seu para mim? Eu falei, meu irmão, não sou competidor seu, eu sou cooperador seu, é diferente. Não tem competição no reino de Deus, para o reino de Deus tem cooperação, né? Essa ideia de que muitas vezes uma igreja está competindo com a outra, isso é totalmente equivocado. Então, se nós não criarmos, se nós não gerirmos, se nós não gerarmos, melhor dizendo, essa ideia comunitariamente de que um precisa servir o outro, imagina se a gente vai conseguir fazer com que as pessoas reproduzam isso nas suas realidades. Nós não vamos. Então, na congregação local, nós temos essa possibilidade, irmãos, de ensinarmos os irmãos e de mostrarmos que nós temos uma vida diferente deste mundo sem Deus, que nós somos solidários, que nós nos preocupamos verdadeiramente com os outros irmãos, né? Que a gente está interessado profundamente na vida daquele irmão que chegou novo na igreja, na vida daquele casal que me parece, eu percebi, não é porque eu cuido da vida de ninguém, mas é porque Deus me deu a sensibilidade, a percepção, o discernimento de enxergar que eles não vão bem no casamento. E Deus me deu essa percepção, esse discernimento e esse olhar, não para que eu falasse mal deles, não para que eu difamasse, caluniasse, não para que eu espalhasse a fragilidade deles para outras pessoas. Mas se Deus me deu essa oportunidade é porque Deus está me guiando, me orientando para que eu comece agora a ser um canal na mão de Deus para ajudá-los a resolver aquela situação. Se Deus me fez enxergar a realidade na vida de algum irmão, tá certo? É para que eu me envolva naquilo e seja um canal de Deus para a solução daquela pessoa. O que Deus quer usar, amados, é a minha vida para abençoar o meu irmão, não é? O que Deus quer fazer é nos usar para nos curarmos. O que Deus quer fazer, o que Deus quer usar não é o Estado, não é o fulano de tal rico, não é uma pessoa da outra religião. Embora Deus use até a mula, né? Se Deus usa mula, quanto mais esse povo todo. Então, assim, mas o que Deus quer mais usar são os membros do corpo de Cristo e aqueles que convivem mais proximamente para que eles mutuamente se cuidem, se pastoreiem, se curem, se cuidem. A ação de Deus está sempre
na vida do outro, passa-se, melhor dizendo, né, na vida de um para alcançar o outro. Então, o que nós podemos fazer como ação prática em uma congregação local? Veja bem que eu dei 4 pontos aqui, mas imagina só, se a gente começa a orar de verdade, irmãos, por todos os governantes, aqueles que estão em autoridade. Se a gente começa a ensinar e formar pessoas com os valores do reino de Deus, imagina só, se a gente denuncia os pecados pessoais e sociais, e se a gente fomenta essa vida de comunitária que sirva de um modelo para a sociedade. Imagina só esses 4 pontos numa congregação local. Imagina qual influência nós poderíamos ter diante aí dessa sociedade no entorno. Como eu disse, a gente não vai revolucionar a Serra, né? A gente não vai revolucionar o Espírito Santo, a gente não vai revolucionar Deus. Como igreja local, nós somos chamados para influenciar o nosso entorno. Onde você está plantado, a sua igreja? Bairro Direção? É aí. Nova Almeida, Serra Mar, Praia Mar, Gaivota, sei lá onde mais. Não conheço muita coisa aqui. Praia Grande, né? Carapina e tal. Onde Deus te plantou como igreja local. É aí que, como comunidade, a gente deve interferir e afetar. E eu entendo que na igreja local nós precisamos fazer isso aqui e outras coisas mais, né? Só dei algumas sugestões como possibilidade. E o que vocês poderiam acrescentar sobre isso aqui? Ou comentar alguma coisa? É a vez de vocês agora, viu? Ó, é a vez de vocês. Pronto, quer oportunidade? O microfone está na mão de vocês. Vocês têm aí uma saudação agora para falar para toda a congregação aqui do seminário. Pode falar, irmãos, fique à vontade. Um de cada vez, todo mundo junto assim dá um problema, uma confusão. O que vocês acham, irmãos, do que eu falei aqui, do que eu propus? O que vocês poderiam acrescentar aqui? Ou querem comentar? Fique à vontade, bora lá. Tem 5 minutos, 50 segundos, 49, 48, 47. Vocês não querem falar mesmo? Não querem participar? Fique à vontade, sem pressão, né? Mas só para estimular vocês aí a estar interagindo aqui. Vocês querem o microfone? Então o microfone aqui, o microfonezinho aqui, ó. O microfone do professor, ó, igual o salário dele, ó. É esse tamanhozinho aqui, ó. É esse que eu tenho. Pode falar. Para acrescentar, eu não tenho não, mas assim, é muito bom esses pontos e eu acho que a gente precisa firmar para nós mesmos, né, em primeiro lugar, e não esquecer de passar isso, né, e ter o cuidado de não cair, nem você disse, de massagear o ego e tal, porque às vezes eu sou assim, né, é questão de defeito, né, eu fico às vezes preocupada de magoar as pessoas, mas o Evangelho ele confronta mesmo, né? Sim. Então acho que deixar esses pontos sempre nítidos na nossa mente é essencial. Eu gostei assim, de anotar. Sim, a gente precisa, né, irmão, estar afetando um ao outro, né? E sempre aqui é no aspecto positivo. A Bíblia vai dizer que não há filho que o pai não corrija. Mas a correção do pai para com o filho vem imbuído, vem carregado de amor, de zelo. A gente não fala na arrogância, a gente não confronta num sentimento de superioridade para humilhar ninguém, né? É sempre vendo que é necessário nós nos corrigirmos mutuamente. Como nós fazemos com os nossos filhos, quando nós corrigimos, não é porque nós não amamos, pelo contrário, é porque os amamos, é que fazemos isso, né? Então a gente precisa ter essa preocupação mútua aí, né? Da edificação, como eu disse, é a tríplice função da profecia, que Paulo vai dizer, né? Então consola, exorta e edifica. Tem esses aspectos, né? E nós precisamos aí começar por nós, né? Porque a gente sempre está falando dos outros, mas olha só, nós precisamos primeiro ter uma identidade, um ambiente saudável, né? Um ambiente onde de fato a verdade seja pregada, vivida, né? Ensinada. A gente precisa ter essa família da fé. Que não adianta, irmão, a gente querer corrigir o mundo, né? Afetar as outras pessoas, denunciar o pecado das outras pessoas, e a gente muitas vezes deixa a desejar. Então assim, começa por nós, começa por mim individualmente, começa na minha família, na minha casa, começa, né, no meu grupo na igreja, começa na minha comunidade de fé. Então a gente percebe que a gente vai partindo do núcleo para o estendido, né?
Mas é isso, Nathalie, é isso que eu penso, que a gente precisa estar dando mais atenção a esses aspectos aqui, né? Nós precisamos ser uma comunidade terapêutica, nós precisamos ser uma comunidade que, assim, a gente estimule um ao outro a crescer, né? A crescer em Cristo, a crescer como ser humano, a estar de fato estimulando um ao outro, né? Eu ainda falo bastante, né? Diga. Estou falando hoje. Por falar nisso, de como Deus corrige com amor e tal, eu fiquei com uma dúvida essa semana, na verdade sempre fico, né, quando eu leio o Antigo Testamento, sobre Josué, né, sobre Josué e tal, quando eles estão... Era uma época de bárbaros, né, praticamente muito selvagem, eu acho. Uhum. Mas quando um deles, no meio da guerra, pega uma capa e um tesouro que não era para ser pego, e aí Deus fala que não estava com eles, aí eles perdem a batalha e tal, por causa disso. Aí Josué faz lá, descobre quem é a família, quem é a pessoa. E aí, assim, o que acontece é que Deus manda o cara que pegou, os filhos, a família e os animais para um vale, e todo mundo tem que apedrejar até morrer. Uhum. E se não bastasse, já ainda manda, tipo, tacar fogo neles. É uma coisa assim, gente, parece até que é um Deus diferente, mas assim, ó Deus, não quero pecar, né? Eu sei que não é. Mas é tão diferente do que a gente segue agora, né? Na verdade, assim, eu não vou conseguir explicar agora mesmo porque só tem mais um minuto ali, né? Mas assim, existe o Antigo Testamento, de fato, ele precisa ser estudado, interpretado no contexto histórico e cultural que ele foi escrito e vivido. E essas ordens de Deus têm todo um porquê, uma lógica, né? Um propósito histórico e específico com Israel por conta de uma série de outras questões, tá? Como eu disse, infelizmente não vou conseguir te responder agora e pontuar, mas eu acredito que nós vamos trabalhar isso em outro momento. E me lembra, né, se eu não responder, ótima pergunta, ótima observação. Eu acho inclusive que aqui até dá pra gente pensar, né, vai cair em qualquer momento aqui, tá? Mas dá pra gente pensar, por exemplo, essa ideia de, olha só como uma pessoa, ela prejudica um coletivo, como uma pessoa nunca ela está isolada, né, das outras pessoas. Como que os pecados pessoais, inclusive, afetam também o coletivo. Então, agora eu consigo só pontuar isso, né? Mas lógico que está envolvido um bocado de outras coisas aqui, não só no contexto, nesse texto, mas também em toda essa dúvida, né, que paira sobre o Antigo Testamento, se era um Deus diferente, se era um Deus, não parece ser o Deus do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Mas é claro que é o mesmo, Deus não muda o seu caráter, mas a gente precisa entender todo esse contexto. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração, para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.